Hey there guys, welcome back to English Once and for All. Hoje nós vamos ver algumas formas de se fazer o tempo futuro em inglês. Como eu já disse antes, essas aulas elas não são exatamente para quem está começando do zero, então eu vou presumir que em algum momento você já ouviu falar do will e do going to, e nós vamos partir daí, ok? Aliás, não, nós não vamos partir daí. Vamos relembrar um pouquinho e comparar com o que a gente aprendeu de futuro em português. Lembram daquela história forma analítica, forma sintética, o que é mais próximo do agora, mais formal, menos formal? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha só. Forma analítica é o nosso eu vou fazer, elas vão viajar, nós vamos comprar, né? Isso aqui é aquele futuro mais próximo do agora, eu tenho um maior grau de certeza. Então, por exemplo, amanhã eu vou ligar para o marceneiro para ele vir dar uma olhadinha nesses móveis, porque eu acho que eles não ficaram muito bem instalados. Então, tenho um grau de certeza que eu vá fazer isso, um futuro mais próximo do agora, e isso no inglês isso aqui é mais ou menos correspondente ao to be, going to, no inglês. Nós vamos falar disso já já. E aí temos a forma sintética, mais formal, né? Eu viajarei, ela fará, eles farão, nós compraremos. É aquela forma que é um futuro mais distante, eu tenho um grau de certeza mais baixo. Então, um dia eu viajarei pela costa brasileira de carro. Um dia eu farei isso, né? Então, esse futuro mais distante. Eu acho que aqui vale a gente dizer o seguinte. Nós estamos aqui olhando para a norma culta, né? Essas regras todas e tal. Mas aqui nós no Brasil adotamos, digamos assim, o eu vou fazer, independente das regras, né? Os nossos patrícios portugueses usam muito mais o eu viajarei, nós faremos, nós compraremos, nós conversaremos. A gente já não usa tanto, então depois a gente vai usar mais essa tradução aqui. Mas essa forma desse futuro mais distante, com esse grau de certeza mais baixo, então seria mais ou menos o correspondente no inglês ao will. Aliás, lembram daquela música Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Lembram disso? Bonito, né? Esquece aí a afinação. Vamos nos concentrar aqui no someday I will. Então, someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Vamos fazer uma tradução mais livre, porque algumas partes, se você traduzir literalmente, não ficam muito legais. Então, seria algo como: um dia, quando eu estiver muito para baixo, quando o mundo estiver frio, eu vou sentir um glow, seria um brilho, né? Podemos traduzir como um rubor ou até um calor. Acho que fica mais legal. Eu vou sentir um calor só de pensar em você e como você tá bonito essa noite. Ou como você tá bonita essa noite, porque traduzir o the way you look tonight como a maneira como você se parece esta noite, né? Literalmente a tradução não fica muito legal. Enfim, one day I will. Someday, né, quando esse dia chegar, não sei quando, um dia quando isso acontecer, então eu me sentirei, I will feel a glow, ok? Bom, nós vamos ver algumas formas de futuro, não vamos ver todas. Vamos ver então, futuro no caso de future intentions, future predictions, future arrangements. Então, como eu disse, teremos o will, auxiliar o will, o going to. Temos que sempre tentar decorar, ó, to be going to, né? Eu acho que fica mais fácil porque é esse to be que vai ser conjugado, né? I am going to, she is going to do something, they are going to do something. Pode ser o gonna, que é uma contração, né? O que não pode fazer é dizer gonna to. Já ouvi gente falando I'm gonna to do, não. Ou going to, ou esse gonna já é, digamos aí, uma mistura, né? Uma junção, uma contração do going com o to. E nós veremos aqui o present continuous, mas
O present continuous não é aquela coisa que a gente viu, acho que lá no vídeo 3, que é uma ação que está acontecendo, que está em progresso no momento, que está acontecendo agora. Exatamente. É para isso, mas nós aqui veremos que o present continuous também pode ser usado com um significado de futuro. A gente vai ver isso já já. Bom, olha só. A gente pode usar o will para falar de future intentions e o to be going to, o gonna, para falar de future intentions. A gente pode usar o will para falar de future predictions e também podemos usar o to be going to para falar de future predictions. E aqui, por fim, nós vamos usar o present continuous para falar de future arrangements. Nós vamos ver isso tudo com calma, mas por enquanto vamos nos concentrar aqui no future intentions. Bom, a gente precisa de um verbo, esses são só os auxiliares, né? Will do, vou fazer. Então, só lembrando que aqui, mais do que nós faremos, nós viajaremos, a gente vai traduzir o will. Tanto o will do, como aqui no caso, to be, going to do, gonna do, como fazer, eu vou fazer, eles vão fazer algo. Aí, a pergunta é, se os dois, a gente então vai ter aí essa tradução de eu vou fazer, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Pois muito bem, olha só. Aqui, o pulo do gato está em a gente saber, a gente pensar, no caso de future intentions, em que momento eu tomei a decisão de que eu vou fazer, eu vou checar. Em que momento que eu tomei essa decisão? Esse é o pulo do gato. Vamos entender isso aqui melhor. Quando essa decisão é tomada no momento da fala, ali na hora que você está falando, a gente vai usar will. Vamos falar disso melhor já já. Quando a decisão é tomada antes de agora, então a gente vai usar o to be going to. Como eu disse, isso já vai ficar mais claro nos exemplos. Olha só. Se essa decisão foi tomada antes de agora, essa decisão de que eu vou fazer algo, você concorda que então nós temos aí uma ação que foi planejada? Se eu decidi antes de agora, significa que isso está planejado, nós vamos chamar assim de planejado. Agora, se a decisão foi tomada no momento da fala, foi tomada agora, at the moment of speaking, nós temos então uma decisão ali espontânea, decidir agora. Não é que eu vou fazer a coisa agora. Eu posso fazer amanhã, semana que vem, mas eu decidi agora, certo? Ainda aqui com o will, a gente vai ver o tal do futuro quando eu não tenho muita certeza, mas isso aqui a gente vai deixar para depois. Vamos fazer o seguinte. Um jeito bem legal, toda vez que você está estudando uma estrutura nova, um jeito legal de você começar a sedimentar, aprender e ir criando historinhas. Então vamos fazer o seguinte, você está em casa trabalhando no seu computador e tal, aí você dá uma olhada assim nas suas paredes e pensa, essas paredes estão merecendo uma pintura. Tá aí, no sábado eu vou pintar minha casa. Nesse contexto, dentro disso que eu acabei de falar, como é que você diria eu vou pintar minha casa no sábado? Bom, se você pensou em I will paint my house on Saturday, você acertou, você decidiu agora. A intenção é fazer isso no sábado, mas a decisão foi agora, espontânea, você tomou essa decisão agora. Aí imagine que 2 minutos, 5 minutos depois, você pega seu telefone, liga para os seus amigos, escuta, vou pintar minha casa no sábado, você não quer chegar aí para me ajudar? A gente abre um vinho, faz uma comidinha, tal. 2 minutos depois, como é que você diria eu vou pintar minha casa no sábado nesse novo contexto? Se você pensou em I'm going to paint my house on Saturday, pensou certo. Poxa, mas então quer dizer, eu tenho que fazer todo esse cálculo mesmo? Tem. Pela regra culta, eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do que é que vem mudando, mas vamos partir aqui do pressuposto que não dá para adotar um ou outro, né? Eu vou ter que pensar nessas regrinhas, mas isso a gente naturaliza com o tempo. Veja, imagine que você está trabalhando e tocam sua campainha. Você não sabia. Então, eu vou estar falando com alguém aqui no telefone, só um minutinho, eu vou atender a porta.
Você sabia que isso ia acontecer? Você planejou isso? Não. Então ficaria esquisito você usar aqui nessa situação o going to. Então, por enquanto, vamos partir aqui da premissa que a gente não vai adotar um ou outro, que tem aqui as regrinhas. Bom, vamos olhar agora para o present continuous, meaning future, para future arrangements. Quando você tem um compromisso, quando você tem um appointment, né? Para isso, a gente vai usar aqui a imagem de uma agenda. Claro que a coisa não precisa estar anotada na agenda, é só para a gente começar a construir o conceito de present continuous com significado de futuro. Olha só, vamos preencher aqui a nossa agenda. Então, no dia 5, levar Biriba veterinário. Ninguém escreve lá tudinho, né? Na sexta-feira, vou levar meu cachorro Biriba ao veterinário. Não. Levar Biriba veterinário na sexta-feira, na terça-feira de manhã, terça-feira dia 9, dar um curso, um treinamento na sede. Na sexta-feira, dia 19, pegar a Mary no aeroporto e na segunda-feira, dia 1º, bloquear alunos que nunca fazem a lição de casa, fazer isso logo de manhãzinha será a primeira coisa a se fazer. Agora imaginemos a seguinte situação. Uma colega de trabalho, um colega de trabalho chega para você e diz, escuta, a gente vai fazer uma reunião na terça-feira de manhã e a gente queria que você participasse da reunião para falar um pouquinho daquele seu projeto e tal. Você fala, puxa vida, eu bem que ia gostar, mas na terça-feira de manhã eu vou dar um curso, um treinamento na sede. Eu não estou compartilhando com você um plano. O contexto aqui, a situação, o que eu quero comunicar, não é uma decisão que eu tomei. O que está acontecendo aqui? Um choque de agendas. Então, nesse caso, eu não vou dizer, vejam, I'm going to give a training course at the headquarters. O que eu vou dizer? Puxa vida, I'm so sorry. I'm giving a training course at the headquarters on Tuesday morning. Então, eu estou te dizendo aqui, o que eu estou comunicando para você, eu estou falando, ao escolher aqui o present continuous, o que eu estou querendo transmitir e expressar é uma questão de agenda, de appointment, de compromisso. Então, eu não usaria o to be going to, porque ele tem ali uma outra destinação, certo? Olha só. O pulo do gato é sempre esse. O que é que eu quero expressar? Vamos adotar aqui, então, para criar uma nova historinha, aquela situação de que eu vou compartilhar um plano, eu vou dar uma notícia para alguém, eu vou contar para alguém algo, que eu vou fazer algo que foi decidido antes de agora. Então, olha só. Aqui, o nosso personagem Mark, ele diz para o Peter, Hey Peter, I'm going to travel to London next Friday morning. I'm so excited about it. Vai ser a primeira reunião que eu vou fazer lá e tal. Tô super animado, tô contando ali pro meu colega de trabalho que eu vou fazer isso, certo? Agora vamos mudar aqui o contexto. Vamos mudar aqui a historinha. Agora vamos trazer para um contexto de appointment, né? Veja, o Peter diz pro Mark, Mark, can you join us on Friday for a risk assessment meeting? Mark, você pode se juntar a nós na sexta-feira para uma reunião de avaliação de risco? Aí o Mark diz, Sorry, Peter, I'm traveling to London on Friday morning. I can't, sorry. Então, o que tá acontecendo aqui? Ele não vai dizer, Sorry, Peter, nesse contexto. I'm going to travel to London on Friday morning. Porque eu tô querendo, não precisa ser sempre choque de agendas, eu tô usando essa ideia aqui para ficar claro que a gente está falando aqui de appointment, né? Falando daqui de um compromisso. Agora olha só que interessante. Poxa vida, parece muita coisa. Lembra do nosso oncotô, proncovô? Já estudamos isso? Quer dizer, assim, a situação em que eu me encontro é a que vai me ajudar a definir que conjugação eu escolho. Isso não é diferente aqui nesse caso. Vamos juntar aqui essas historinhas que eu criei aqui numa só. Olha só. Então nós já falamos aqui que eu vou pintar minha casa num contexto de que eu olhei e falei, nossa, essas paredes não estão legais. Eu acho que eu vou pintar minha casa no sábado. Decidi agora, já sabemos que é o
I will paint my house on Saturday. Se 2 minutos depois eu ligo para amigos pedindo para eles virem me ajudar no sábado porque eu vou pintar minha casa, já sabemos que é I'm going to paint my house on Saturday. Aí, você desliga o telefone, toca o telefone de novo, são outros amigos teus dizendo assim, escuta, a gente vai fazer um churrasquinho aqui em casa no sábado, tal, a gente queria que você chegasse aí e tal. Aí você, aquele que muda de ideia e vai pro churrasco, né? Não, vamos seguir aqui o plano. Aí você vai dizer o quê? Puxa vida, churrasquinho, não queria perder essa, mas no sábado eu vou pintar a minha casa, vou pintar minha casa no sábado, então fica para uma próxima. Nesse contexto, veja, 2 minutos depois, como é que você vai dizer este mesmo eu vou pintar minha casa no sábado? Se você pensou em I'm painting my house on Saturday. Sorry, what a pity. I can't make it. Puxa, não consigo, tal. Então, se você pensou isso, você acertou. Então, esse quadro aqui, lembrando dos contextos, porque apenas olhando para o quadro a gente não tem nenhum contexto. Mas você lembrando aí do rumo da historinha, esse quadro ele representa bem aí a diferença do will e going to para Future Intentions, porque a gente vai ver o Future Predictions, e aqui do Present Continuous com significado de futuro, ok? Bom, olha só. Falando agora do Future Predictions, a gente também vai ter o will e a gente também vai ter o to be going to. De novo, bom, aquela pergunta, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? No caso do will, é o seguinte... Estamos falando de previsão, né? Baseado em que você está fazendo essa previsão? Numa opinião tua, numa coisa que você acha? Então você vai usar o will. Se essa previsão ela é feita baseado numa evidência, você vê ali algo que te diz que aquela coisa vai acontecer, então você vai usar o to be going to. Sério que tem que pensar isso? Tem, mas eu já disse que a gente vai naturalizando isso e eu vou repetir. Vamos criar aqui uma historinha para a gente entender melhor essa coisa. Poxa, baseado na minha opinião, baseado numa evidência. Olha só, aqui, vamos criar aqui uma situação. Nós temos ali algumas candidatas ao Oscar. Fernanda Montenegro, Cate Blanchett, Meryl Streep, Emily Watson, Gwyneth Paltrow, e aí você quer fazer ali a sua previsão, quer dizer quem que você acha que vai ganhar o Oscar, você diz I think Fernanda Montenegro will win the Golden Statue. Então, olha, I think é a sua opinião, você está fazendo uma previsão baseada numa coisa que você acha, certo? Vamos aqui criar uma outra historinha. Olha, essa imagem é um exemplo clássico que você encontra em tudo que é livro. Então, aquele céu com nuvens carregadas, aí você olha para o céu e diz, look, it's going to rain. E aí aqui acontece uma confusão, eu vejo gente confundindo as regras aqui, a aplicação do Future Predictions e Future Intentions. Então, poxa, look, it's going to rain, então você é Deus, você planejou que vai chover, você tem esse poder, tá misturando as bolas, tá misturando as regras. Uma coisa é o que a gente viu para Future Intentions, aqui a gente está falando de fazer previsões, e aí a regra é baseado em quê? Então, se você chega num edifício, no hall de um edifício, um hotel, aquele chão bonito de mármore, todo molhado, aí você diz, somebody's going to fall over here. Alguém vai cair aqui. Pode ser que alguém chegue, seque tudo, que fique tudo bem, não importa, não é essa a questão. Pode ser que as nuvens se dissipem e que nem chova, não é essa a questão. Você está fazendo uma previsão baseado ali em algo que você está vendo e sim, essa é a regra para o caso de Future Predictions, ok? Entender no que se baseia aquilo, a previsão que você está fazendo, ok? Lembra que eu comentei que eu queria voltar a falar lá do Future Intentions? Aquele will para quando você não tem muita certeza? Vamos criar aqui uma historinha.
você passou ali um ano bem difícil na faculdade e tal, o ano terminou, ufa, graças a Deus, você está caminhando ali para fora da faculdade para um período de férias, e aí você diz para sua amiga, para o seu amigo, um plano que você já tem, algo que você já sabe que você vai fazer. Você diz o seguinte: I'm going to spend this time with my parents in the countryside. What about you? Eu vou passar esse tempo, esse período com os meus pais no interior. E quanto a você? Aí você diz: I am not sure. I guess I will just stay home and rest. Eu não tenho certeza do que é que eu vou fazer. Veja ali, o I guess é muito comum a gente dizer, olha, I think I will, I guess I will, I probably will, justamente porque eu não tenho certeza, certo? Bom, como eu disse, a ideia aqui era introduzir algumas formas de se fazer o tempo futuro. Tem muitas outras formas, não vou abordar todas nesse vídeo. Tem shall, tem future perfect continuous, o próprio will a gente pode usar em situação de fazer uma ameaça, ou de fazer uma promessa para alguém, ou de oferecer, de fazer algo para alguém. Tem future continuous, I will be doing something num determinado período no futuro. Isso também tem no português, acabou virando um tal de gerundismo, que é errado, né? Mas é correto, por exemplo, você dizer, vamos criar aqui uma historinha. Alguém te diz assim, vou te ligar no sábado pra gente falar sobre aquela questão e tal. Você diz, beleza, só não me liga entre 12:00 e 2 horas, porque eu vou estar almoçando com a minha família. Tranquilo, uma ação em progresso dentro daquele período no futuro. O que não pode é, quando a coisa é um simples fato, eu colocar essa progressão. Eu vou estar comunicando, ela vai estar checando, nós vamos estar avisando, enviando. Esse é o tal do gerundismo que não pode. Mas o I will be doing, future continuous, bastante usado em inglês. A gente falou do present continuous com significado de futuro para quando é appointment e tal, né? Aquilo tudo. Tem o próprio present simple, ou simple present, se você preferir, para falar de futuro, quando é timetable. E a gente usa isso em português também. Então, quando é estação de trem, rodoviária, aeroporto, que tem lá aquela tabela de horários, então você compra lá o seu bilhete de trem, o cara te entrega o bilhete e diz assim, olha, o teu trem sai da plataforma 10 às 19 horas. Então, não é o seu trem vai sair. Timetable, o seu trem sai. É um outro jeito. Enfim, aqui a ideia era entender um pouquinho a diferença de will e de going to, quais eram as regras, e aí também falar do present continuous com significado de futuro. Mas isso me traz aqui a uma questão. Nós estamos falando de regras, né, da norma culta. Já existe uma discussão aí que tanto faz, que você pode usar o will, que você pode usar o going to, que eles são interchangeable, né? Os nativos já fazem isso, tal. Isso tudo é verdade, a língua muda e coisas que não eram aceitáveis numa determinada situação passam a ser aceitas, enfim. Só que a gente está aprendendo, a gente precisa partir de algum lugar. Então, aqui temos essas regras, né, da norma culta e tal, mas a gente pode partir daí como um guia para a gente começar a usar a coisa, começar a brincar. E aí, com o tempo, quando você estiver mais confiante, a coisa já está mais naturalizada, eu gosto de chamar assim. Aí você vai percebendo as sutilezas aqui. Olha, eu vi que usou-se assim também, na série que eu vi o cara falou assim e tal. Então aí mas parte aqui dessas regras e aí com o tempo você vai ganhando essa confiança. Eu queria aproveitar também para dizer uma outra coisa que não tem só a ver aqui com a aula de hoje, o futuro, o will, going to, mas com tudo que a gente já viu. Poxa, tanta coisa para pensar, é tanta regra e tal. Repito, a gente naturaliza isso com o tempo. Mas pensa o seguinte, eu gosto de dizer que treino é treino, jogo é jogo. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma metáfora. Então, eu sou jogador de futebol e eu sou ótimo com a minha perna direita, mas eu não tenho tanta habilidade com a minha perna esquerda. No treino,
eu vou ralar ali, eu vou tentar melhorar as habilidades da minha perna esquerda, ver como é que ela funciona nessa situação e tal. Aí tem o jogo. No jogo, bom, tudo bem, eu tô sempre caindo mais pela direita, jogo pela direita, mas eu posso precisar cair pela esquerda, deixa eu tentar melhorar isso. Mas quando eu tô no jogo, mesmo pela direita, tem hora que vai de bico, vai de canela, vai de joelho, vai do jeito que der, na hora do jogo, na hora que você tá em situação. E essa metáfora é para dizer o seguinte: treine, pratique, exercite, vai ganhando confiança, mas isso não tem que te amarrar. Né? Na hora que você está numa situação, vai com o que você tem, vai com o que você sabe, nós volta, vai, se expressa, o negócio é se expressar, tem que destravar, tem que desamarrar, não fique preso a isso. Repito, use isso para treinar, para estudar, para praticar, para você tentar resolver once and for all essas questões das conjugações verbais. Com certeza você vai se sentir cada vez mais confiante. Aí é o tempo mesmo, é se colocar em situação, é se colocar em jogo que vai fazer você ganhar essa confiança, certo? Então é isso para o vídeo de hoje. Se você curtiu, já sabe, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe não só esse vídeo, como os outros vídeos todos da série, beleza? A gente se vê então na nossa próxima aula. Valeu?